Fala moçada, tudo certo aí? Estudaram muito nessa semana? Espero que sim, hein? Vamos que vamos porque está começando o seu cursinho gratuito Goiás Bem no Enem. No programa de hoje você vai aprender variação linguística na aula de português, Primeira República em História e, para fechar, matemática com o tema volume. Galera, semana passada nós vimos em português variação linguística 1 com a professora Joanete. Vamos dar continuidade ao tema, só que hoje com a professora simpatia do programa, com vocês, Sara Ramiro. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já ficaram sabendo que o tema da aula de português de hoje cai com frequência no Enem? A professora Joanete passou por aqui no programa passado e os avisou, então não dá para ignorar. Vamos dobrar nossa atenção. Nosso tema será a continuação da variação linguística. Para revisar essa análise sobre variação, vamos pensar em alguns fatos. Primeiro, boa parte, ou nós, não vamos generalizar, temos o costume de variar o tipo de roupa. Às vezes o corte de cabelo, o tipo de comida, e por que não variar e mudar a linguagem, não é mesmo? Além disso, você já pensou na dimensão no espaço territorial do Brasil? Fatores climáticos, históricos, econômicos também influenciam na forma do brasileiro de se expressar. E é daí que nascem as variações, maneiras diferentes da utilização da nossa língua. Vale destacar que o nosso país não é único e que ele sofre variação porque a língua é um sistema vivo. O idioma é dinâmico e ele se adapta às necessidades de seus falantes. As variações ou variedades linguísticas são estudadas pela sociolinguística. Essa ciência parte do princípio de que todas as línguas naturais mudam e tais mudanças estão relacionadas a variados processos, que a professora disse na aula passada. Então, olha só. É uma coisa importante, eu acho bom você já ficar atento aí a anotar e observar que a variação ela vai ser adequada para atender, então, o nosso público, a nós mesmos, as necessidades cognitivas do falante. Assim, quando julgamos errada determinada variedade, sabe o que a gente está fazendo? Emitindo um juízo de valor e sobre os seus falantes. Isso é preconceito linguístico. E no Enem, gente, isso não é legal. Há um processo de conscientização para que a gente não faça isso. Porque no país não há lugar para que se fale mais correto ou melhor o português. Na verdade, nenhuma classe social deve ser recriminada sobre a forma como se expressa. Devemos entender que há um momento de enunciação que devemos ser mais formais e obedecer a regras e outros que podemos nos despreocupar com a gramática normativa. Para facilitar a nossa análise, vou usar termos da linguística e também para avaliar da aula passada. Me acompanha só no slide. Elas são 4. A diacrônica, a diatópica, a diafásica e a diastrática. Vocês podem encontrar em algumas gramáticas que as variações são históricas, geográficas e socioculturais, como a professora Joanete apresentou a aula passada, o que não é incorreto. Preciso, na verdade, que vocês vejam que falarei a mesma coisa. Tudo bem? Então vamos começar. A variação diacrônica se relaciona com o tempo. Para ser mais específica, com o passado. Por isso ela pode ser classificada também como histórica. Vamos olhar comigo o slide? Olha só, variação diacrônica. A língua varia no tempo e essa variação passa a ser notada ao comparar dois estados de uma língua. Uma língua muda porque é falada segundo os costumes, a cultura, as tradições, a modernização tecnológica e o modo de viver da população, que estão sempre em constante processo de mudança devido ao tempo. Olha só o exemplo, o pronome tu. Antigamente era o único pronome de segunda pessoa do singular. Entretanto, com o tempo, outras formas de tratamento foram surgindo, como vossa mercê, vossa majestade, para quando a corte esteve no Brasil. A palavra vossa mercê se transformou, e dando origem à palavra você. E dando sequência, temos a variação diatópica. A língua varia no espaço, pois pode ser empregada diferente dependendo do local em que o indivíduo está. Ela diz respeito justamente às diferenças linguísticas que podem ser vistas entre falantes de lugares geográficos diferentes. Exemplo, a macaxeira, muito consumida no norte e no nordeste, é chamada de aipim ou mandioca no sul-sudeste. Outro exemplo é a palavra mexerica, que em algumas regiões é conhecida como bergamota e em outras como tangerina. No entanto, essa variação não se trata apenas de uma variação no léxico,
Questões fonéticas e gramaticais também são amplamente consideradas. Já falamos de duas, eu falei que elas são 4. Elas são a variação diafásica, quando uma mesma pessoa altera a sua maneira de falar, dependendo do ambiente no qual ela se encontra. Ela é conhecida também como variações situacionais, pois ocorrem em função do contexto comunicativo, influenciando e determinando a maneira como as pessoas se dirigem ao interlocutor, adotando uma linguagem formal ou informal. Esta variação, portanto, refere-se ao registro empregado pelo falante em determinado contexto interacional, ou seja, depende da situação em que a pessoa está inserida. Exemplo, em uma palestra, um professor deve utilizar a linguagem que é formal, isto é, aquela que respeita as regras gramaticais da norma padrão. Por outro lado, em uma conversa com seus amigos, esse mesmo professor pode se expressar de uma forma mais natural e espontânea. Olha só, entendido isso? Vamos para mais um slide? Prometo, está chegando a questãozinha do Enem. Variações diastráticas. A língua varia de acordo com fatores sociais. A variação social está relacionada a fatores como faixa etária, grau de escolaridade, grupo profissional e é marcada pelas gírias, jargões, pelo linguajar singelo, já que são aspectos característicos de certos grupos. Exemplo, algumas palavras que pertencem ao jargão dos advogados, médicos, engenheiros, motoristas, professores. Ufa, gente! Hoje nossa aula foi intensa, né? Mas não poderia explorar o conteúdo. Recomendo que você observe, releia, se aprofunde e o melhor, não deixe essa matéria para a última hora, tá? Geralmente cai de 2 a 3 questões dela no Enem, assim como a própria professora Joanete disse para vocês na última aula que ela esteve aqui. E não podia deixar passar a nossa questãozinha do Enem. Ela é de 2016 e ela traz 2 textos, mas apenas com um comando de questão. Vamos lá? Texto 1, entrevistadora. Eu vou conversar aqui com a professora AD. O português, então, não é uma língua difícil? Professora, olha, se você parte do princípio que a língua portuguesa não é só regras gramaticais, não se você se apaixona pela língua que você já domina, que você já fala ao chegar na escola, teu professor cativa você a ler obras de literatura, obra dados, meios da comunicação, se você tem acesso a revistas, e livros didáticos, livros de literatura. O mais formal e o difícil é porque a escola transforma, como eu já disse, as aulas de língua portuguesa em análises gramaticais. Texto 2. Professora, não. Se você parte do princípio que a língua portuguesa não é só regras gramaticais, ao chegar à escola, o aluno já domina e fala a língua. Se o professor motivá-lo a ler obras literárias e se tem acesso a revistas, a livros didáticos, você se apaixona pela língua. Olha só o comando. O que torna difícil é que a escola transforma as aulas da língua portuguesa em análises gramaticais. O texto 1 é a transcrição da entrevista concedida por uma professora de português a um programa de rádio. O texto 2 é a adaptação dessa entrevista para a modalidade escrita. Em comum, esses textos: A. Apresentam ocorrências de hesitações e reformulações. B. São modelos de emprego de regras gramaticais. C. São exemplos de uso não planejado de língua. D. Apresentam marcas de linguagem literária. E. São amostras do português culto urbano. Gente, gabarito. Letra E. São amostras do português culto urbano. A questão trata da variação sociocultural, referente às diferenças linguísticas decorrentes de características sociais e culturais de cada falante, idade, profissão, sexo, grau de instrução, grupo social, nível econômico. É importante observar a expressão português culto urbano, utilizada na alternativa indicada como a correta pelo gabarito do INEP. O conceito utilizado em sociolinguística para designar o uso linguístico do indivíduo com grau de escolaridade geralmente superior e completo, nascido e criado na zona urbana. Olha e note bem, não está relacionada a noções de culto e inculto, disseminada por aí como a base do senso comum. Por aqui eu vou me despedir. A aula de hoje foi um pouco intensa, mas deixo aqui um tchau para o pessoal de casa e até o próximo programa. Bom, pessoal, fechamos o tema variação linguística. Se você não viu a primeira parte, relaxa porque ela está disponível em nosso canal no YouTube. Depois do intervalo tem a aula de História com Pedro Turco. Não saia daí, a gente volta já.